Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 11, por favor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na vega da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Obrigado. Esse trecho bem conhecido nosso, eu pensei nele porque o cristão, como nós sabemos, ele figuradamente ele está em 3 lugares ao mesmo tempo. Porque Israel esteve no Egito, o povo de Israel esteve no Egito, esteve no deserto por 40 anos, e depois estiveram na terra da promessa, que era em Canaã. E o cristão, figuradamente, ele se encontra nesses 3 lugares ao mesmo tempo. Porque o versículo 1 nosso nos fala do Egito. O Egito é uma figura do mundo, onde Satanás é representado ali na figura de Faraó, oprimindo e forçando e escravizando as pessoas. E o deserto nos fala da sequidão também, que é esse mundo para nós, e nós estamos caminhando nele em direção à terra da promessa, ou seja, em direção ao céu. E caminhamos aqui gozando do cuidado que Deus tem de nós, aquilo que Cristo é para nós. Enfim, nós caminhamos como Israel caminhou ali no deserto, em direção a Canaã. E quando eles entraram em Canaã, todas as coisas mudaram também. Eles passaram a desfrutar daquilo que a terra era para eles, e toda a riqueza da terra, embora havia as batalhas também. E para nós também é assim, nós podemos gozar já das coisas vindouras da terra da promessa. Os céus para nós podem ser hoje já gozados, e nós já estamos nesse lugar. Em Efésios nos mostra isso, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E nós podemos já no presente gozar também das coisas vindouras.
Então esse trecho aqui nós estamos vendo uma libertação nesse lugar, um lugar de juízo, um lugar que Deus iria julgar, ia condenar, ia executar, porque aqui essa praga da morte dos primogênitos era a última praga, era a praga final, e essa ia ser aquela que ia dar o livramento para eles, seria o toque final ali para Faraó. Então nós encontramos aqui uns momentos, né, antes da saída. Nós vemos que seria uma noite que eles se ajuntariam, o povo de Israel, né, as famílias se ajuntariam em suas casas para comer um cordeiro. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, sem mancha, cordeiro ou cabrito, né? Seria sem mancha, sem mácula. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse cordeiro, sacrificá-lo e pegar o sangue e passar na verga da porta, nos umbrais, e comê-lo daí dentro da casa. E nós sabemos que esse cordeiro é uma figura de Cristo para nós. Eles gozavam da expiação, do sangue derramado. O sangue era o sinal, né? Versículo 13, que nós não lemos. O sangue vos será por sinal. Versículo 13. O sangue era o sinal do qual o anjo passaria e não executaria juízo sobre aquela casa. E essa casa, onde estava o sangue, era onde eles comeriam do próprio sacrifício. E eu estava pensando que, como é interessante esse ponto para nós, porque no caráter de Egito, nós estamos aqui, libertos, logicamente, de Satanás. Nós gozamos, essa é a diferença, nós não estamos temerosos pelo inimigo, pelo contrário, nós estamos descansados, mas como figura nós estamos abrigados e estamos aguardando o romper da alva, como eles ficaram aqui nessas casas, esperando amanhecer o dia, e eles sairiam todos. Como Moisés disse para Faraó, nenhuma unha ficaria ali no Egito, todos sairiam. E nesse caráter nós estamos aqui, nesse mundo, e estamos aguardando o Senhor. Estamos esperando o Senhor. E nós sabemos que o que nos livra da ira vindoura, né, o que já nos livrou, é o sangue de Cristo. Né? Nós lemos hoje em Colossenses que o sangue de Jesus é a remissão, né, que Ele fez pelo seu sangue. E nós não apenas temos salvação, mas nós temos Cristo para nós. Nós estamos aqui hoje, nesse tempo, comendo desse sacrifício. Nós temos o Senhor dado a nós, esses versículos 8, 9 e 10. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo.
Senhor Jesus teve que pagar um preço muito alto para nos ter. Este versículo 9 nos fala do preço do resgate. O sangue derramado, e nada dele comereis, nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz para morrer por nós, ele entrou, ele se pôs diretamente com o juízo de Deus. Deus o julgou e não havia nada entre ele e Deus em juízo. Esses momentos, que foram as 3 horas de trevas, é muito precioso, embora nós pouco entendemos, né? Mas é muito interessante saber que esse momento era um momento único e um lugar único também. No Velho Testamento mostra o altar de sacrifício, que era onde eram levados, né, os animais para serem sacrificados, e era um lugar, era o altar, não podia ser sacrificado em outro lugar. Então aquilo era o espaço, né, era o lugar que era. E o Senhor Jesus, ele veio para ir ao altar de Deus. A cruz, ali naquele dia, era o espaço, era o momento e o lugar reservado onde somente ele e Deus estariam ali. Mas Deus estaria ali em juízo. Quando houve aquelas horas, né? Houveram aquelas 3 horas de trevas, é porque Deus estava julgando a Cristo. E não havia nada. Esse cru ou cozido, o cozido é quando nós colocamos alguma coisa no fogo, mas existe alguma coisa entre, né? Uma panela, uma água, isso é cozinhar. E ele não teve nada. Não teve nada entre ele e Deus. Ele estava ali e Deus o julgou completamente. Não por causa dele, mas nossos pecados estavam sobre ele. E ele, na sua completa inocência, que era o cordeiro sem defeito, sem mancha, nós falamos já dessa pessoa sem mácula. Nele não havia pecado, nele ele não cometeu pecado, e nele não há pecado, diz a palavra. Mas ele foi feito pecado por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados, e ele foi o nosso representante naqueles momentos. E se nós olhamos para esses momentos, nós vamos ver o que custou a minha salvação. Não é verdade? Você quer saber o preço da sua salvação, o que custou? Olhe para Cristo nessas 3 horas, você vai ver o preço que foi o que o Senhor fez por cada um de nós. Então nós vemos que não podia comer dele nada cru e nem cozido em água. A cabeça, final do versículo 9, cabeça, as pernas e a fressura. Isso nos fala dos pensamentos, né? A cabeça nos fala dos pensamentos, as pernas nos fala do andar, e a fressura nos fala da intimidade que o Senhor tinha, tudo voltado para Deus. Todos os seus pensamentos, o seu andar, o mais íntimo, tudo era. Todas as suas emoções eram voltadas inteiramente para Deus. Seus sentimentos, nós vemos que Filipenses, né, capítulo 2, versículo 5, acho que é. Dá uma olhadinha para mim, acho que é isso. Filipenses 2, 5, eu creio.
Fala dos sentimentos, é isso? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui nos fala de sentimentos, né? Podemos pensar o Senhor Jesus com sentimentos, todos os seus sentimentos voltados também inteiramente para agradar a Deus. Ele esvaziando, se humilhando, tudo para a glória de Deus e para a bênção nossa. Então nós vemos aqui as pernas, a cabeça, as pernas e a fressura. E o versículo 10 nós encontramos um tempo, que era essa noite em que eles estariam ali aguardando o romper. Nada deixareis dele até pela manhã. Então esse mesmo sacrifício, né, esse mesmo que derramou sangue, ele agora era comida. Eles iam comer esse animal com ervas amargas, a comerão. O que seria ervas amargas, podemos pensar, por que teria esse ingrediente junto? É, novamente, o que o Senhor passou por nós. E o versículo mais ainda, versículo 8, pães asmos também, né? Ervas amargas e pães asmos. Eu pergunto, o que seriam os pães asmos? Quem pode responder para mim? O que seriam os pães asmos? Quem sabe sobre os pães asmos? O que é um pão asmo? Um pão sem fermento. E o que significa isso para nós? O que é o fermento na palavra de Deus? Quem pode falar para mim? O pecado, certo, correto. E o que eram os pães asmos, então? Uma figura de Cristo sem pecado. E também para nós, que nós estamos comendo desse cordeiro perfeito, sem mácula, ervas amargas e pães asmos. Tem um versículo em 1 Coríntios capítulo 10, eu acho. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Interessante, ele lembra, está tocando nesse ponto, né? O apóstolo está tomando essa analogia do Velho Testamento e ali nos fala de estar limpos do pecado, tomarmos de Cristo, tomarmos desse cordeiro que foi sacrificado de uma forma limpa. Porque é interessante que o inimigo ele quer a qualquer custo, né, levedar a massa. Ele trabalha incessantemente para desanimar, trabalha para levedar, enfim, ele quer atrapalhar esses momentos tão preciosos que nós estamos aguardando aqui, a vinda do Senhor. Enquanto nós estamos comendo desse cordeiro, ele quer atrapalhar. Ele chegou ao ponto tal que muitos cristãos estão temerosos. Como um israelita aqui olhando aqueles momentos ali, ansioso e pensando, puxa vida, será que o sangue ali da porta vai ser suficiente mesmo? Será que eu estou seguro mesmo? Será que na hora que passar o anjo eu não vou morrer, não?
Mas o Senhor tinha dito que o sangue seria por sinal. E agora o privilégio seria daqueles que estariam completamente confiados na palavra de Deus que havia sido dada, que eles estariam plenamente seguros, comeriam conforme foi dito e aguardando o romper da alva, certos que eles seriam tirados dali. Então, esses pães asmos nos fala esse tempo que nós estamos aqui e que o Senhor está buscando santidade em nossa vida, irmãos. E isso para cada um de nós, principalmente para vocês jovens, nós vemos que o inimigo ele quer atrapalhar nós, ele quer confundir, mesclar, atrapalhar. Sempre nós estamos tocando nesse ponto na escola dominical lá em Limeira, sobre o noivado, na união de vocês. Isso tem manchado muitos de vocês, digo vocês porque eu já estou casado, não quero me excluir, mas muitos de nós, né, muitos de vocês têm deixado esse princípio. Vocês têm buscado no mundo coisas que não convêm. Vocês teriam que julgar, lembrar que nós estamos comendo esse cordeiro com pães asmos, deveriam ser. Encarar que esse lugar que nós estamos é o Egito. Fora dessa casa é Egito. É lugar de juízo. Se nós saímos porta fora, isso eu estou dizendo espiritualmente, é lugar de juízo. O israelita, ele foi convidado a ficar dentro ali, da sua casa, com seus parentes, suas famílias e tudo mais, e aguardando. E precioso para nós é ver isso aí como figura, porque nós estamos aguardando o Senhor junto com o povo de Deus. Isso é muito precioso. Nós falamos, nosso tempo está chegando, mas nós falamos um tempo atrás sobre Moisés, da vida dele, que foram 120 anos, que os 120 anos foram divididos em 3 etapas, 40 anos, 40 anos e 40 anos. Os primeiros 40 anos da vida dele, ele foi criado no Egito. Com toda a sabedoria e ciência do Egito, ele tinha tudo, ali ele foi criado. Ele foi feito um príncipe no Egito. Só que aquilo para ele não serviu para nada, com respeito às coisas de Deus. Porque na hora que ele viu que um egípcio estava espancando e maltratando um hebreu, ele tentou intervir e no fim acabou fugindo. E foi para o deserto, e lá ele ficou 40 anos no deserto de Midian. E ficou lá, e ele aprendeu ali sozinho, né? Casou lá, tudo, com a filha de Jetro. Mas ele viveu ali para conhecer o Senhor. Ele e o Senhor. E não acabou a sua vida ali. Daí ele vai e volta outra vez ao Egito para esses momentos aqui e para tirar o povo do Egito e ficar novamente 40 anos no deserto junto com o povo de Deus. E isso para nós é muito interessante, porque nós temos um tempo nesse mundo que nós somos criados, formados, né? Porque nós temos que ter uma profissão, ter um trabalho, ter uma colocação, e somos criados na ciência desse mundo. Mas isso não serve para nada para Deus. Nós temos que ter um tempo com Ele. Nós temos que aprender a estar com Ele. A comunhão de vocês, individual. É muito importante, né? Nós ouvimos de pai, de mãe, de irmãos, reuniões. Mas, irmãos, nós temos que ter um tempo. Vocês, nós temos que ter um tempo sozinho com o Senhor. Nós temos que ter esses 40 anos de deserto, sozinho, conhecer o Senhor, ter um exercício próprio,
não depender de ninguém. Desfrutar, logicamente, de comunhão, mas não dependemos, nós dependemos só do Senhor. Aprendemos isso. E aí vai um pouco mais além. É nós estarmos juntos com os irmãos. E é interessante que nesse ponto, nós vemos que juntos nós vamos conhecer e desfrutar, como diz em Hebreus, do opróbrio de Cristo. Moisés, ele abandonou tudo para estar junto com o povo de Deus. E esse exercício é muito importante. Esse é o ponto que eu acho muito bom. Nós devemos ter nossa vida, nossos exercícios, mas estar juntos com o povo de Deus. E aqui eles estavam juntos, porque porta fora era o Egito. Podia ser o que fosse mais bonito, importante, lindo ou coisa parecida, era o Egito. Então, para nós é interessante isso, que vocês devem entender isso, que nós estamos nesse mundo, é um lugar de juízo, onde Deus derramará o seu juízo. E esses momentos, né, que nós estamos aqui, nós estamos desfrutando de Cristo junto com nossos irmãos. E essas peças do versículo 10, do versículo 11, por favor. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pronto para sair. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Pronto para ir embora. E essas vestes nos fala da nossa prontidão, daquilo que nós estamos, como que nós estamos nos vestindo, né? Como nós estamos aguardando esse momento de saída. Será que nós estamos relaxados, como eu estou dizendo, não importando, e essa noite vai demorar muito, é uma noite longa, então eu vou, na hora de começar a amanhecer o dia, daí eu pego meu cajado, pego minha sandália. Não, o Senhor falou que comecem aquela noite já desse jeito. Então não era uma coisa para eles deixarem para depois. E para nós muito mais, porque o romper da nossa alva é muito mais iminente do que para eles. Porque eles tinham um tempo, né? Eles estavam olhando, será que não podemos dizer, eles tinham um relógio, um tempo para amanhecer o dia. E nós não temos uma data para a vinda do Senhor. Ela pode ser hoje, pode ser amanhã. E como que nós estamos, que maneira que nós estamos aguardando o Senhor? Será que é de uma forma relaxada? Ou nós estamos prontos, como já o Senhor nos fez, prontos? Será que nós estamos desfrutando desse privilégio de estar prontos? Tem um versículo em Ageu 2, versículo 12 e 13. Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. E disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em algumas destas coisas, ficará este imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imunda. O irmão falou sobre
contaminação, nós temos aqui a contaminação e a santificação. Versículo 12, primeiro, nos mostra que o seu sacerdote levasse carne santa em suas vestes, e ele tocando nas coisas, essas coisas se tornariam santas? Eles disseram não. Mas alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um morto, que era imundo, se ele tocasse nas coisas, ficaria isso imundo? Ficaria imundo. Ou seja, santidade não se passa, mas contaminação passa, imundícia passa. E ali, esses momentos que eles estavam no Egito celebrando a Páscoa, os pães asmos, nos fala desse ponto. Por que eles estariam ali dentro, guardados? Isso nos fala um pouco para nós também, que o contato, com esse mundo, de uma forma ilícita, ele contamina. Eu falei, por exemplo, para vocês de noivado, por exemplo, isso é terrível. Às vezes nós encaramos isso de uma forma leviana, como muitas vezes tem acontecido, mas isso é sério. A própria palavra de Deus nos condena. Eu fiz uma pergunta ontem para uma pessoa aqui nesse salão mesmo. Um versículo. 2 Coríntios. Capítulo 6. Versículos 14 e 15. 14, 15 e 16, por favor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? São perguntas. E eu pedi para que essa pessoa lesse essas perguntas. E eu disse: e o que você responderia? Ela disse: nenhuma. Corretamente. Que comunhão há entre o infiel e o fiel? Que comunhão há entre o crente e o incrédulo? Que comunhão há entre Cristo e o Belial? Nenhuma. Todo crente sensato vai responder nenhuma. Mas às vezes nós estamos nos submetendo a jugo desigual. Então nesse ponto eu quero tocar. Muitas vezes nós achamos que eu vou passar a santidade. Não vai passar. Vai ser contaminado? Vai ser contaminado. Santidade não se passa, mas contaminação certamente ela passa. Então, irmãos, nós não devemos brincar naquilo que a palavra de Deus nos fala. Nós não devemos ser que nem Pedro, quando o Senhor disse: nesta noite todos vós escandalizareis em meu nome, ou por mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro, no seu zelo ignorante, não, Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais. Ainda que seja um escândalo para todos, para mim não será.
Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O Senhor Jesus disse: porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E ele teve que aprender de uma forma amarga que o que estava escrito era a palavra de Deus. E nós temos aqui diante de nós, irmãos, a palavra de Deus falando para nós. E às vezes nós dizemos: não, mas eu não. E se nós damos passos contrários à palavra de Deus, nós estamos querendo dizer que nós somos mais sábios do que Deus. Não é verdade? Esses versículos que nós lemos agora aqui é próprio, né? Estou dizendo para vocês isso. Para mim teriam outros versículos mais apropriados, que eu já sou casado, mas para vocês que ainda não, esses versículos para mim basta. Como o irmão disse, se um versículo para mim não for suficiente, toda a Bíblia não será. Que comunhão há entre o crente e o incrédulo? Nenhuma. Basta. Não é verdade? Eu não preciso ter um livro, ou se esse versículo não for suficiente para mim, é como a Pedro foi: esta noite todos escandalizareis, porque está escrito. Não, Senhor, eu não. Então ele teve que aprender duramente, amargamente, que estava escrito aquilo ali. E nós, irmãos, nós não somos capazes. Eu estou falando isso aqui, tive o meu exercício, minha vida, de solteiro até casar, mas eu quero dizer que nós não somos capazes por nós mesmos. Nós necessitamos de Cristo. E esse alimento que nós vemos lá nessa casa, lá no Egito, ele era a força para eles. Eles estavam comendo ali, ele era alimento. Ele era tudo para eles naquele momento. Para nós, como que nós entendemos o que é a realidade daquilo que eles estavam fazendo em figuras, hoje nós temos a realidade que é Cristo. Cristo para nós é tudo. Versículo lá em Romanos 7. Romanos capítulo 7. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós, muitas vezes, nós nos encontramos sabendo que estamos errados e persistimos nisso, porque nós, por incredulidade, não encontramos forças. E aqui nós vemos versículo 24. Quem me livrará? Ele não diz o que me livrará. E muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa e não é. Nós devemos clamar. Clamar ao Senhor, porque o próximo versículo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Então, não é o que, e sim quem essa pessoa é o Senhor Jesus. Então, nesses momentos, né, que nós estamos vivendo aqui, existem provações, existem tribulações, mas existe remédio. Cristo é tudo, irmãos. Cristo, tudo Ele é para nós. É a solução para todos os nossos problemas. E nós devemos clamar. Clamar a Ele, como Pedro clamou quando estava andando sobre as águas e começou a afundar: salva-me, Senhor. Salva-me. O Senhor estendeu a mão. O apóstolo aqui está clamando: quem me livrará? Graças a Deus por Jesus Cristo. Enfim, Ele é a resposta e a solução para todas as nossas tribulações. Porque nós somos incapazes por nós mesmos. Nós precisamos dele, mas nós temos ele. Então não existe desculpa, né, para os nossos erros. A palavra nunca deixa desculpa o pecado. O pecado não tem desculpa. Cristo na cruz, nesse cordeiro que morreu, que derramou seu sangue,
é a resposta para os nossos pecados. Não tem desculpa. Nossos pecados custou a vida do Senhor Jesus. Então nós temos hoje tudo para nós. Como o irmão disse agora há pouco, nós temos vida nova e nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo. E eu fiz essa pergunta, como alguém já perguntou: por que nós pecamos? E eu pergunto aqui: por que nós pecamos? Como? Porque nós queremos. Que o Senhor nos deu tudo, irmãos, para que o pecado fosse um acidente só na nossa vida. João, na sua carta, escrevendo, ele diz: se pecarmos, e não vivermos em pecado. E o pecado, quero dizer, é a desobediência à palavra de Deus. Então nós podemos ver que o Senhor está próximo, o nosso raiar está tão perto, e a alegria, nossos irmãos, nós não devemos perder o tempo de gozarmos. Nós estamos perdendo o tempo porque nós já temos tudo, todas as bênçãos, nós temos tudo, nós temos Cristo para nós e temos um tempo. Como Pedro escreveu, o tempo que vos resta, ele fala, o tempo que vos resta, então esse é o tempo nosso. Nós estamos aguardando o Senhor. E como que nós estamos fazendo? Vamos desfrutar dele, nós vamos gozar daquilo que ele é para nós. Podemos dar graça?